Se essa história fizer sentido para você, deixe o like e ao final comente. Hoje eu escolho questionar antes de repetir. E se uma regra que parece totalmente normal só existir porque um dia o mundo era outro? É assim que começa esta história. Numa fábrica de cerveja antiga, tradicional, acostumada a fazer tudo do mesmo jeito, surgiu uma mudança importante. Instalar uma nova linha de conservas para levar seus produtos até os supermercados. Para uma empresa pequena, aquilo era mais do que uma expansão. Era um salto para um novo tempo. Na inauguração da primeira linha, havia dignitários locais e antigos funcionários. Depois das formalidades, veio o buffet, as bebidas e aquele clima leve de quem celebra uma conquista. Em um canto mais quieto, porém, 3 homens conversavam sobre caminhões, entregas e distribuição. Um era o gerente atual. Os outros 2 já tinham ocupado o mesmo cargo décadas antes e estavam aposentados. Juntos, eles carregavam mais de 60 anos de história da empresa. Naquele novo cenário, até o sucesso trazia desconforto, porque crescer não significa apenas vender mais, significa rever o que já não serve. Foi então que a conversa revelou o problema. O gerente atual desabafou que seu trabalho estava cada vez mais estressante. A política da empresa exigia que as entregas longas fossem feitas na segunda e na terça-feira. As entregas curtas na sexta-feira e as de média distância nos outros dias. Parecia um quebra-cabeça sem sentido. É tão difícil programar as coisas de forma eficiente, ele reclamou. Deus sabe o que vamos fazer com essas novas latas e as exigências dos supermercados. Os 2 antigos gerentes concordaram. Para eles, aquilo também sempre pareceu estranho. Um deles lembrou que, em sua época, já era assim. Os caminhões precisavam voltar cedo nas segundas e terças. As rotas locais ficavam reservadas para as sextas. Ninguém sabia explicar direito o motivo. Apenas obedeciam. Apenas repetiam. E o silêncio dos 2 homens dizia muito. Eles não estavam diante de um absurdo novo. Estavam diante de um costume antigo que ninguém ousava tocar. Foi nesse momento que a história ganhou força. O homem mais velho, que parecia buscar uma lembrança esquecida, parou por um instante. Depois sorriu, como quem finalmente encontra uma peça perdida no meio de tantas memórias. Acho que me lembro agora, disse ele. Eram os cavalos. Naquele tempo, durante a Segunda Guerra Mundial, o racionamento de combustível obrigou a empresa a parar os caminhões. Em seu lugar, passaram a usar cavalos. E aí tudo fazia sentido. Na segunda-feira, os cavalos estavam descansados depois do fim de semana, então podiam percorrer distâncias maiores. Na sexta-feira, estavam cansados, então só conseguiam fazer entregas curtas. A regra nasceu para servir a uma realidade de guerra. Mas a guerra passou, os caminhões voltaram e a regra continuou. O gerente atual ficou espantado. Espantado, sim, mas também confrontado por uma verdade que vai muito além daquela empresa. Quantas vezes chamamos de tradição aquilo que já virou apenas hábito? Quantas decisões seguimos defendendo sem saber por quê? Quantos sistemas continuam de pé só porque ninguém teve coragem de perguntar? É assim em empresas, famílias e vidas inteiras. Às vezes, seguimos regras que nasceram em outra época, para outro problema, e tratamos isso como sabedoria.
A resposta daquela fábrica foi simples e poderosa. Logo após a abertura da nova linha de conservas, a empresa mudou sua política de fornecimento. O que antes parecia intocável foi revisto. O que parecia eficiente mostrou-se preso ao passado. E o que parecia apenas uma regra era, na verdade, uma memória antiga esperando alguém ter coragem de enxergar. Talvez essa seja a lição mais valiosa de todas. Antes de repetir, entenda. Antes de defender, questione. Porque nem toda regra nasceu para o presente. E nem todo costume merece continuar só porque sobreviveu ao tempo. Curta o vídeo e comente. Hoje eu escolho questionar antes de repetir.